Bom, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos, já venho falado de outros vídeos atrás, né, sobre os ciclos do amor, né, que são 4 ciclos pela constelação familiar, né, que o Bert Helling codificou, né, e para lembrar que a gente está voltando um pouco no trabalho do Bert Helling, ele bebeu de várias fontes, né, inclusive de Freud, na psicanálise, é, Jung e também do Reich e Alexandre Loy, que estudava o corpo, né? A biologia do corpo. Então ele estudou todas essas técnicas, né? E aprofundou nisso e trouxe para a constelação familiar, né? Um novo conceito de como lidar com as questões sistêmicas, né? E nos últimos vídeos que eu fiz, eu falei dos 2 ciclos do amor, né? Que o primeiro é quando a criança tem o pai e a mãe presente ali no nascimento, né? A criança com a mãe, o envolvimento do pai e da mãe. Depois o outro é a infância da criança, como ela se interage, né, com o mundo dela, com a mãe, com os objetos, na relação dela, da casa em si, né, da infância em si, dos amiguinhos da escola, enfim, até os 5, 6 anos. E depois nós vamos ter a relação com o outro, que é a relação sexual, depois, né, já na fase de adolescência. E aí nós vamos entender que quando chega nessa fase, não vamos abordar isso aqui, porque o vídeo vai ficar muito grande, mas quando a menina e o menino tem o complexo de Édipo, pela psicanálise, que o Freud conceituou como o Édipo, e a mulher o síndrome da elétrica, que é inconsciente, né? Quando o menino ele deseja a mãe e a menina deseja o pai, mas é inconsciente, né? Então, quando chega nessa fase, a criança ela vai meio que estar em uma nossa, esqueci o nome agora. Ele vai ter como se fosse um caminho a seguir, né? Ele vai ter que fazer escolhas, uma bifurcação, é isso o nome. E aí, dependendo do que acontece nessa bifurcação, é que a energia vai determinar o que ele vai levar para a vida. Ou seja, quando ele chega naquele momento de bifurcação, quando as energias, né, se entrelaçam, da mãe e do pai, de tudo que ele viveu nesses primeiros 14 anos, que é o primeiro 7 com a mãe, depois dos 7 aos 14 com o pai, que ele vai tomar uma nova iniciativa da vida dele. Ou seja, como foi essa infância da criança, né? Até os 7 a 14 anos, até os 14 anos, aí então ele vai ver nessa bifurcação se ele tomou o pai e a mãe, né? Como ele vai lidar com a vida adiante, que é como o primeiro relacionamento, né? Sexual, o trabalho, o chefe. É mediante essa visão que ele trouxe de pai e de mãe que ele vai lidar com isso para frente. Quando chega nessa bifurcação, dependendo do que ele não tomou o pai e a mãe, né, que ele não integrou dentro dele, não teve a aceitação, que não seria aceitação, a verdade, porque você não tem que aceitar o seu pai e a sua mãe, você toma, que é o quê? Receber o amor que eles te dão, tudo que eles te dão, né? Tudo que compõe seu pai e sua mãe, ponto. Chegando nisso, se você não integrou tudo isso dentro de você, você tem os seus problemas futuros, né? Porque você vai criar essas relações através do primeiro relacionamento, do primeiro trabalho, por exemplo, né? Dos amigos, e você vai buscar isso fora. E aí, nessa bifurcação, determina a quantidade de força de vida que você leva, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, minha vida financeira não dá bem, eu ando para frente, dois passos para frente e 3 para trás. O meu relacionamento nunca dá certo. Por quê? Porque nesse momento, né, de decisão inconsciente, a pessoa não trouxe a força da vida que ela tinha que ter trago. E ali, nessa bifurcação, é como se criasse nódulos na energia, no campo dela, né, no emaranhamento, que ela não consegue ter força para a vida. E é essa força da vida quando gera os traumas que a gente tem, né? Os bloqueios que a gente tem na vida, no sistema em si, né? E você vai trazendo isso para a vida inteira. E aí, quando a gente tem que voltar nesses processos de 0 a 14 anos, para fazer essa limpeza desse campo, né? Desse entrelaçamento. Mas é muito importante entender, ver onde você está neste momento, né? Se você você teve a energia do seu pai, por exemplo, quando você teve, porque o pai ele traz a vida de fora, né? A mãe
ela cuida, ela alimenta, ela educa, mas o pai é ele que leva a criança para a vida, para o trabalho, né? Por exemplo, se você foi castrado quando pequeno com o pai, suponhamos que seu pai estava brincando com martelo, você estava trabalhando com martelo, você pegou o martelo dele, e aí ele falou assim, ah, não pode. Aí ele foi, te reprimiu naquele momento, e ele não, ele foi te criou um trauma, porque você não pôde fazer nada com aquilo. Você queria trazer os seus dons e você foi reprimido. Então, isso você tem, né, um impacto e você não consegue fluir a vida. Seus dons não vão ser trago para a vida. Então, gera um bloqueio. Mas se seu pai foi diferente, por exemplo, ele estava com um martelo, você pegou o martelo e ele falou assim, não, eu vou te dar um outro. Ele fez com que você brincasse, incentivou você, né? Então, você vai ter isso diferente. A sua forma de trabalho, a sua forma de comunicação, tudo isso vai interagir na vida adulta do indivíduo. Né? Então, trazendo aqui a forma do amor, do relacionamento, né? do ciclo do amor, do terceiro ciclo, que é isso, quando a gente vai trazer a nossa vida, os dons que a gente tem, para poder trabalhar com isso. Quando a gente não pôde trabalhar com isso, foi bloqueado quando criança, né? A gente não consegue trazer isso para o mundo. Isso gera bloqueios e dificuldade com o dia a dia que a gente tem, né? Com medo de enfrentar a vida, de mostrar o que você sabe fazer, os seus dons, né? De falar em público, por exemplo, de se comunicar com as pessoas, de procurar um trabalho, de falar o que você sente, né? De se relacionar com as pessoas, né? De buscar a vida lá fora. Então, é através desse momento, dessa bifurcação, que é quando vai ditar todas as regras da sua vida. Então, eu quis trazer um pouco aqui para vocês desse conhecimento da psicanálise com a constelação familiar, que está muito ligada, né? E um pouco do conteúdo do que representa, né, esse ciclo do amor, tá bem? Obrigado, tenha uma boa noite.